Capítulo Epílogo: O caminho do artista. Eu desejei terminar este livro com um floreio final, um último estalo da imaginação para dar a minha assinatura. Achei que era apenas uma vaidadezinha inócua, até que lembrei quantas vezes eu estava admirando uma pintura e acabei me distraindo pela assinatura extravagante do pintor. Então, não farei floreio algum. A verdade é que este livro deveria acabar com a imagem de outros livros. Se não me falhar a memória, uma das primeiras edições de A Montanha dos Sete Patanares, de Thomas Merton, tinha na capa a ilustração de uma montanha, a de sete patamares, sem dúvida. Talvez tivesse, talvez não. Eu li o livro muitos anos atrás, quando era uma menina precoce, de 12 anos de idade. A imagem que me vem à mente agora é de uma montanha com a proporção do Himalaia e um caminho que vai subindo até o topo. Essa espiral é como eu imagino o caminho do artista. Ao subir a montanha, damos voltas. Vemos as mesmas paisagens diversas, vemos as mesmas paisagens diversas vezes, de altitudes diferentes. Eu já estive aqui antes. Pensamos quando passamos por uma fase de seca. Abre aspas. Finalmente descobrir a fonte de todo o movimento, a unidade de onde nascem todas as diversidades do movimento. Fecha aspas. Isadora Duncan. Abre aspas. A criação é apenas a projeção, em alguma forma, de algo que já existe. Srimad Bhagavatam. De certa forma, é verdade. A estrada nunca é reta. O crescimento é um processo em espiral, que dá voltas e se repete, se reavaliando e se recuperando. Como artistas, o nosso progresso é muitas vezes dificultado por um terreno pedregoso e íngreme, ou por tempestades. Uma neblina pode esconder a distância que já cobrimos ou o progresso que já fizemos em direção ao nosso objetivo. Embora uma paisagem maravilhosa possa nos agraciar de vez em quando, o ideal é prosseguir, um passo de cada vez, concentrando-se na trilha sob nossos pés, tanto quanto nas alturas que ainda nos desafiam. O caminho do artista é uma jornada espiritual, uma peregrinação de volta para a casa da sua alma. Como todas as grandes jornadas, existem perigos na trilha, alguns dos quais tentei enumerar neste livro. Como todo peregrino, nós que estamos no caminho do artista teremos muitas oportunidades de encontrar companheiros de viagem, alguns deles invisíveis. Aquilo que chama de ordens de marcha pode ser sentido por outras pessoas como uma voz interior bem baixinha ou uma simples intuição. O importante é que você irá ouvir alguma coisa se parar para escutar. Mantenha a sua alma alerta para receber esta orientação. Quando Mark Bryan começou a insistir para que eu escrevesse esse livro, ele tinha acabado de assistir a um filme sobre o Tibete, chamado O Ladrão de Cavalos. Foi um filme marcante para ele, um clássico da Escola de Pequim, que desde então tentamos encontrar, sem sucesso, em muitas locadoras e arquivos de cinema chinês. Mark me falou sobre a imagem central do filme, outra montanha, uma jornada em oração profunda escalando até o topo, de joelhos, andando, deitando-se, erguendo-se e repetindo tudo. No filme, essa jornada era uma reparação que o ladrão e sua mulher tinham que fazer devido ao prejuízo que causaram à sua tribo, desonrando-a com seus roubos. Ao conhecer essa história, comecei a pensar então que a montanha que vejo como caminho do artista também poderia ser escalada num espírito de reparação, não aos outros, mas a nós mesmos. Palavras para descrever. Eu queria poder pegar a linguagem e dobrá-la como se fossem panos úmidos e frios. De novo. Eu queria poder pegar a linguagem e dobrá-la como se fossem panos úmidos e frios. Eu colocaria palavras na sua testa, envolveria seus pulsos com elas. Pronto, está tudo bem.
Minhas palavras diriam, ou algo ainda mais reconfortante do que isso. Eu pediria que murmurassem: quieto, shh, pode dormir agora. Eu pediria que o abraçassem a noite toda. Eu queria poder pegar a linguagem e colocá-la como compressas para aliviar onde a febre queima e estoura em bolhas, onde a febre vira contra si mesmo. Eu queria pegar a linguagem e curar palavras que foram as feridas que você não sabe nominar. JC. Perguntas e respostas sobre o caminho do artista. Embora a recuperação criativa seja um processo altamente individual, existem temas recorrentes e perguntas que costumamos ouvir repetidas vezes. Na esperança de responder ao menos algumas de suas perguntas, incluímos as mais frequentes aqui. Perguntas e respostas. Pergunta: a verdadeira criatividade é um atributo de apenas uma pequena parcela da população? Resposta: não, de jeito nenhum. Todos nós somos criativos. A criatividade é uma força natural da vida que todos nós vivenciamos de uma forma ou de outra. Assim como o sangue é parte do nosso corpo físico e não algo que devemos inventar, a criatividade é parte de nós. E todos podem explorar as energias criativas maiores do universo, bebendo daquele poço espiritual poderoso para ampliar a sua criatividade individual. Em nossa cultura, tendemos a definir a criatividade de forma estreita demais e a pensar nela em termos elitistas, como algo que pertence a uma pequena tribo de escolhidos, como artistas de verdade. Na realidade, tudo o que fazemos requer escolhas criativas, embora raramente se reconheça esse fato. A maneira como nos vestimos, como decoramos nossa casa, como fazemos nosso trabalho, os filmes a que assistimos e até as pessoas com quem nos envolvemos, tudo isso são expressões da nossa criatividade. São crenças errôneas, a mitologia cultural sobre artistas. Artistas não têm grana e são loucos, promíscuos, egocêntricos, solteiros ou sustentados pelos pais. Crenças essas que nos levam a abandonar os nossos sonhos. Esses mitos, em geral, envolvem questões de dinheiro, tempo e os desejos de outras pessoas sobre o que nós devemos nos tornar. Ao nos livrarmos destes bloqueios, conseguiremos nos tornar mais criativos. Pergunta: seguindo este programa, eu posso esperar que resultados significativos comecem a surgir de imediato? Resposta: sim e não. Embora mudanças significativas ocorram durante essas 12 semanas, os resultados mais importantes serão vistos quando as ferramentas do caminho do artista se tornarem ferramentas para a sua vida. As mudanças, num período de 2 a 3 anos, parecerão milagrosas. Cineastas bloqueados conseguirão filmar um curta-metragem, depois de mais outro ou depois de um longa. Escritores bloqueados começarão com ensaios, críticas e artigos até passarem para livros e peças de teatro. Se as ferramentas básicas, como as páginas matinais e os encontros com artistas, foram mantidas com cuidado, você pode explorar mudanças fundamentais na sua vida. Pergunta: que fatores impedem as pessoas de serem criativas? Resposta: condicionamento. A família, os amigos e os educadores podem nos desencorajar de seguir uma carreira artística. Existe o mito de que artistas são diferentões, e essa diferença inspira medo. Se tivermos percepções negativas sobre o que é ser artista, nós nos sentiremos menos inclinados a fazer o trabalho necessário para seguir a nossa arte. Socialmente, a energia criativa bloqueada se manifesta em comportamentos autodestrutivos. Muitas pessoas cometem esses tipos de autossabotagem, viciando-se em bebidas, drogas, sexo ou trabalho. São, na verdade, reféns do lado sombrio da força criativa. Mas ao retomarmos nossa arte, essas expressões negativas costumam diminuir. Pergunta: como este livro libera as pessoas para serem mais criativas? Resposta:
O objetivo e efeito principal de O Caminho do Artista é colocar as pessoas em contato com o poder de sua criatividade interior. O livro libera as pessoas para serem mais criativas de muitas maneiras diferentes. Primeiro, ajudando a desmantelar mitos negativos sobre artistas. Segundo, ajudando as pessoas a descobrirem sua força criativa e a acessá-la e expressá-la mais livremente. Terceiro, tornando as pessoas mais conscientes em relação aos seus comportamentos autodestrutivos, para que elas vejam com clareza quais são os impedimentos específicos em seu caminho individual. Por fim, o livro ajuda a identificar e celebrar os seus desejos e sonhos e a fazer planos para realizá-los. Ele ensina as pessoas a apoiar e nutrir a si mesmas, assim como encontrar outros que irão lhes dar força para tornar os seus sonhos realidade. Pergunta: um dos temas centrais do caminho do artista é a conexão entre a criatividade e a espiritualidade. Como elas estão interligadas? Resposta: a criatividade é uma força espiritual, a força que, através da verde haste, impele a flor, como Dylan Thomas definiu. É a mesma urgência que nos impele a criar. Há uma vontade central de criar que é parte da nossa herança e de nosso potencial como seres humanos. Como a criação é sempre um ato de fé, e fé é uma questão espiritual, a criatividade também é espiritual. Ao tentar atingir o melhor de nós mesmos, nosso ser espiritual, não há outra alternativa senão nos tornarmos mais conscientes, ativos e criativos. Pergunta: fale sobre os dois exercícios centrais do livro, as páginas matinais e os encontros com o artista. Resposta: as páginas matinais são 3 páginas escritas à mão, com o que vem à nossa cabeça, em livre associação, todo dia pela manhã. Você não deve pensar nelas como uma forma de arte, mas sim como uma forma ativa de meditação para ocidentais. Nas páginas matinais, declaramos ao mundo e a nós mesmos do que gostamos, do que não gostamos, o que desejamos, o que esperamos, o que nos arrependemos e o que planejamos. Por outro lado, os encontros com o artista são momentos de receptividade, horas solitárias planejadas com atividades prazerosas com o intuito de nutrir a consciência criativa. Ao aliar essas duas ferramentas, nós montamos um aparelho de radiotransmissor e recepção. As páginas matinais notificam e clareiam, enviam sinais ao vazio, e a solidão dos encontros com o artista permite que a resposta desses sinais seja recebida. As páginas matinais e os encontros com artistas devem ser vivenciados para serem mais bem compreendidos. Assim como ler um livro sobre corrida, não é a mesma coisa que calçar um par de tênis e sair pela sua pista predileta. Mapa não é território, e sim pontos de referência a partir da sua experiência. Você não tem como ensinar o que as páginas matinais e os encontros com artistas podem fazer especificamente por você. Pergunta: o Caminho do Artista é um programa de 12 semanas que requer um comprometimento diário. Quanto tempo preciso para dedicar a isso por dia e o que eu conseguirei realizar nessas 12 semanas? É um compromisso de meia hora a 1 hora por dia. Uma das coisas mais importantes que aprendemos durante essas 12 semanas é parar de exigir perfeição e passar a ter uma nova perspectiva, mudando o foco do produto final para o processo. Os participantes entram no programa com certas expectativas e noções pré-concebidas sobre o que irá acontecer e o que irão aprender no curso. Mas, com frequência, assim como acontece com uma boa crônica, eles se surpreendem bastante e ficam muito felizes a descobrirem algo totalmente diferente do que esperavam. Portanto, prever o que alguém irá aprender durante o programa seria minar o princípio a partir do qual ele foi criado. O aprendizado é através da experiência e os resultados são algo a ser descoberto e não explicado. Pergunta: o que eu posso fazer para superar as minhas dúvidas sobre ser ou não ser um bom artista? Resposta: o importante não é superar as suas dúvidas sobre ser um bom artista, e sim continuar trabalhando em sua arte, mesmo se as dúvidas surgirem.
Muitos acreditam que verdadeiros artistas não duvidam de si mesmos. O fato é que são pessoas que aprenderam a viver com dúvidas e a mergulhar em seu trabalho mesmo assim. Os exercícios no livro irão ajudá-lo a desmontar o seu hipercrítico, sensor interno e o seu perfeccionismo. Você irá aprender que parte de ser totalmente criativo significa se permitir um dia em que o trabalho não dá certo. Como o caminho do artista foca mais no processo do que no produto, você irá aprender a valorizar os seus erros como parte do seu aprendizado. Pergunta: por que os artistas costumam deixar as coisas para depois? Qual o motivo desta procrastinação? Resposta: artistas deixam as coisas para depois por medo ou porque ficam esperando chegar à vontade, a inspiração, o estado de espírito ou humor para trabalhar em sua criação. O caminho do artista irá ensinar-lhe a separar vontade de produtividade. E também irá ensinar-lhe a valorizar mais o entusiasmo e o amor por si mesmo, em lugar da mera disciplina automática. Pergunta: como eu posso expandir a minha habilidade de gerar novas ideias? Resposta: aprenda a minimizar o seu crítico interno, o seu sensor. Embora você possa não chegar ao ponto de demitir o seu crítico, conseguirá aprender a ignorar aquela voz negativa. Quando usamos as páginas matinais e os encontros com o artista, especificamente criados para nos colocar em contato com o nosso ser intuitivo, não linear, nós expandimos a nossa habilidade de gerar novas ideias. Ao reduzir a estática, a interferência causada por velhos hábitos e bloqueios, e ao se tornar mais claro e capaz de escutar, você se tornará mais receptivo à criatividade e à sua chegada, às vezes sutil, em sua consciência. Pergunta: qual é a percepção errônea mais comum das pessoas em relação à criatividade? Resposta: a ideia de que teríamos que abandonar a nossa vida atual a fim de perseguir os nossos sonhos. É mais fácil usar o emprego, a família, a situação financeira, as obrigações da nossa agenda como forma de nos manter a salvo da ansiedade causada por sair da rotina de acomodação e mergulhar em nosso processo criativo. Quando deixamos a nossa criatividade ser esmagada dessa maneira, nos negamos uma enorme alegria. A forma mais eficaz de confrontar esses bloqueios é criar grupos criativos integrados à vida que já estamos levando. Veja seguir um guia para formar grupos criativos. Guia para grupos criativos. Quando o Caminho do Artista foi publicado pela primeira vez, expressei o desejo de que o livro estimulasse o aparecimento de grupos. Imaginei-os como círculos de colegas, aglomerações de criativas, onde as pessoas serviriam de espelho umas para as outras, unidas pelo objetivo de desbloquear a sua criatividade. Na minha visão, tais grupos seriam gratuitos e poderiam ser iniciados por qualquer pessoa, usando o livro como guia. Muitos círculos realmente foram criados e continuam a se formar. Esse apoio, de artista para artista, de coração para coração, é a essência de O Caminho do Artista e de outro livro meu, Criatividade, a Mina de Ouro. Não me surpreendi ao ver que muitos terapeutas, faculdades comunitárias, centros espirituais, universidades e professores começaram a organizar turmas do Caminho do Artista, cobrando uma taxa de inscrição. Tinham líderes em vez de serem simplesmente grupos de pessoas iguais. Se eles aderiram aos princípios espirituais de recuperação artística e ensinaram as pessoas a usar as ferramentas do livro, a iniciativa foi válida. Mas qualquer grupo que comece com um líder devia rapidamente se tornar autônomo e se transformar num coletivo gratuito de colegas artistas. Não há professores certificados no Caminho do Artista. Eu escolhi não transformar o programa em franquia, mas sim oferecê-lo como um presente, de graça. Acredito que a melhor recuperação criativa possível se dá num processo coletivo, não hierárquico, em que as pessoas estão de igual para igual. É assim que esse aprendizado se diferencia de modelos acadêmicos e terapêuticos. Qualquer profissional que utilize o caminho do artista precisa entender que o objetivo final é abrir caminho para grupos criativos de artistas autônomos. A orientação de um guia pode servir como uma espécie de ponte para este fim.
Nos meus anos de ensino e viagens, muitas vezes observei resultados excelentes em grupos de colegas artistas. Ocasionalmente, encontrei situações nas quais o conteúdo foi modificado de forma indevida. Sempre que há uma ênfase equivocada em análise intelectual ou terapêutica, há o risco de se prejudicar o desenvolvimento da criatividade. Frequentemente, o que poderia ser interpretado como neurose ou algum problema antigo e profundo não passa de uma resistência criativa. Caminho do artista e criatividade, a mina de ouro. Além de todos os meus outros livros de lições, devem ser vividos na prática. Sua intenção é ensinar as pessoas a processar e transformar a sua vida por meio de atos de criatividade. Os livros, assim como todos os grupos criativos, devem ser experimentados por ações criativas e não se resumem à teoria. Como artista, eu sei disso. O Caminho do Artista e outros livros meus são resultado de 30 anos de prática. Minha crença e minha experiência como professora demonstram que todos nós somos saudáveis o bastante para praticar a criatividade. Não é uma empreitada perigosa, exigindo instrutores treinados. É o nosso direito nato como seres humanos e algo que podemos fazer de forma gentil e coletiva. A criatividade é como o ato de respirar. Dicas podem ajudar nós mesmos a realizarmos o processo. Grupos criativos, onde nos reunimos como colegas para desenvolver a nossa força, são mais bem definidos como congregações tribais em que seres criativos se erguem, celebram e atualizam o poder que corre através de todos nós. Orientações. Usem um processo de 12 semanas com uma reunião semanal de 2 ou 3 horas. As páginas matinais e os encontros com artistas são obrigatórios para todos, inclusive para os facilitadores. Os exercícios são feitos na mesma ordem do livro, e todos, inclusive o facilitador, respondem às perguntas e depois compartilham as respostas em grupos de trabalho de 4 pessoas, um capítulo por semana. Não compartilhem suas páginas matinais com o grupo ou com mais ninguém. Não releiam as suas páginas matinais até o final do curso, quando farão isso a pedido do facilitador ou de sua orientação interior. Evitem aqueles que assumam um papel de guru. Se existe algum emissário, é o trabalho em si, como um coletivo composto de todos os que fazem o curso, em casa ou em outro lugar. Cada um é igualmente parte do coletivo, sem que ninguém seja mais do que outros. Embora possa haver professores, ou melhor, facilitadores em quem se confia como um guia nessa jornada de 12 semanas, esses facilitadores precisam estar preparados para compartilhar seu material e assumir seus riscos criativos. Há uma dialética mais do que um monólogo, um processo de grupo igualitário e não hierárquico. 3. Escutem. Todos nós obtemos o que precisamos do processo em grupo ao compartilhar nosso material e ao escutar os outros. Não precisamos fazer comentários sobre o que a outra pessoa está mostrando a fim de ajudá-la. Devemos nos conter para não tentar consertar ninguém. Cada grupo deve criar, em cooperação criativa, uma música sobre a recuperação artística. A música de cada grupo é única, como a de um clã de baleias, iniciando e ecoando para estabelecer a sua posição. Ao escutar, observe em volta do círculo, sem comentarem devidamente. O círculo como formato é muito importante. Nós devemos testemunhar e não controlar uns aos outros. Ao compartilhar nossas respostas aos exercícios, subgrupos de 4, dentro dos grupos maiores, são importantes. 5 ou mais pessoas tendem a alongar demais o processo. Grupos de 3 não geram um número suficiente de experiências contrastantes. Obviamente, nem todos os grupos podem ser divididos igualmente em subgrupos de 4. Procurem fazer isso sempre que possível. 4. Respeitem uns aos outros. Assegurem que o respeito e a compaixão sejam dados igualmente a todos os membros. Cada um deve ser capaz de falar sobre suas feridas e sobre seus sonhos. Ninguém deve ser consertado por outro membro do grupo.
Isso é um processo interno, profundo e poderoso. Não existe uma única certa forma de agir. O importante é o amor. Seja gentil consigo mesmo e com os outros. 5. Esperem mudanças na configuração do grupo. Muitas pessoas irão, e outras não, completar o processo de 12 semanas. Muitas vezes há um período de rebeldia ou de ociosidade após as 12 semanas, com as pessoas retornando à sua disciplina mais tarde. Quando isso ocorre, elas continuam a sentir o processo se desdobrando dentro de si por um ano ou por vários anos depois. Muitos grupos têm a tendência de se afastar entre a oitava e a 10ª semanas. É a meia volta do caminho criativo, devido aos sentimentos de perda associados ao final do trabalho. Encarem a verdade como grupo. Isso pode ajudá-los a permanecer juntos. 6. Mantenham a autonomia. Não é possível controlar o seu processo pessoal, quanto mais o dos outros. Vocês irão querer se rebelar de vez em quando, recusando-se por vezes a fazer as páginas matinais e as tarefas de alguns capítulos. Essas recaídas são normais. Não é possível cumprir todo o processo de forma perfeita. Portanto, relaxe, sejam gentis e se preparem. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, as mudanças acontecem em alta velocidade. É um aprofundamento em sua intuição, em sua alma criativa. A estrutura do curso os ajuda a atravessar com segurança a ponte para novos níveis de consciência espiritual criativa. 7. Amem a si próprios. Se o facilitador lhes parecer ruim ou inadequado, mudem para outro grupo ou iniciem o próprio grupo. Continuamente busquem seu guia interior em vez de uma orientação externa. Vocês estão procurando formar uma relação de artista para artista com o grande Criador. Mantenham-se longe de gurus. Vocês têm suas respostas dentro de si mesmos. Algumas palavras para terapeutas, professores, orientadores em grupos de escritores e outros líderes de grupos do caminho do artista. Obrigada pelo trabalho maravilhoso. Embora eu saiba que muitos de vocês estão usando o caminho de artista em seus grupos, espero que também aproveite para explorar os próprios interesses, usando o meu guia em seu processo pessoal. Eu os encorajo a seguir sua visão criativa, a fim de encontrar o seu verdadeiro norte. Vocês irão descobrir que o processo de facilitação dos grupos continuará a sua experiência de crescimento individual. Eu não posso enfatizar o bastante que a fama e o reconhecimento de O Caminho do Artista não devam ser usados de forma substancialmente divergente das técnicas definidas nos livros. Eu testei as ferramentas durante 1 década e meia, a fim de me certificar de que elas eram adequadas. Peço que evitem se apresentar publicamente como experts no caminho do artista, embora possam usar o livro em sua própria prática. Peço que se lembrem de que a sabedoria de O Caminho do Artista é uma experiência coletiva e não hierárquica. Eu já soube de violações desse princípio, como, por exemplo, um líder exigindo que as páginas matinais fossem lidas diante do grupo. Isso vai contra o espírito do livro. Grupos facilitados devem evoluir para coletivos livres, em que os membros se tratem de igual para igual. Algumas palavras para quem faz terapia. Lembre-se de que o livro em si permanece como a fonte primária dos ensinamentos do caminho do artista, e que sua interpretação e seu trabalho com as ferramentas são essenciais para você em sua recuperação. O trabalho é só seu, não é algo feito sob a influência de um professor mágico. Por favor, assuma a responsabilidade por sua recuperação. Muito obrigada. Eu fico feliz em saber que o livro e seus ensinamentos estão sendo usados em tantos contextos diferentes: universidades, clínicas terapêuticas e grupos de artistas. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los de como é importante manter o espírito do livro, assim como ele foi escrito. Sempre é possível voltar ao livro como referência principal. Esta é uma jornada individual que pode ser facilitada pelo trabalho em grupo. Se não puder encontrar ou iniciar um grupo, considere você e o seu livro como seu grupo. Passe o livro adiante. Para aqueles que formam grupos de artistas, não é necessário fazer disso uma empreitada lucrativa.
nem para mim e nem para vocês. Se você segue a prática espiritual de passar um favor adiante, eu recomendo que compre o livro e depois empreste ou presenteie um amigo. Apêndice. Formando um círculo sagrado. Quando eu era pequena, um dos meus heróis favoritos era Johnny Plessy. Eu amava a ideia de que um andarilho que viajava pela América plantando macieiras por onde passava. Minha esperança é que este livro também crie um desabrochar, que artistas e círculos de artistas comecem a florescer. Como acredito que isso irá acontecer, escrevi o texto a seguir para ser usado pelas pessoas ao formarem seus círculos de artista. A minha experiência de professora, uma atmosfera de segurança e confiança é essencial para o crescimento criativo. E descobri que as diretrizes a seguir são úteis para estabelecer essa atmosfera. Círculo sagrado. A arte é um ato da alma e não do intelecto. Quando lidamos com os sonhos das pessoas, suas visões, sua verdade, estamos na esfera do sagrado. Estamos envolvidos por suas forças e energias maiores que nós mesmos. Estamos engajados numa transição sagrada sobre a qual pouco sabemos. A sombra, não o formato. Por essas razões, é obrigatório que qualquer reunião de artistas seja no espírito de uma confiança sagrada. Nós invocamos o grande Criador quando invocamos a nossa criatividade. E essa força criativa tem o poder de alterar vidas, cumprir destinos e realizar os nossos sonhos. Nas nossas vidas humanas, somos muitas vezes impacientes, mal-humorados e grosseiros. Temos dificuldade de tratar as pessoas mais próximas com o amor que realmente sentimos por elas. Apesar disso, continuam ao nosso lado por conta do sentimento mais amplo e mais elevado de família, honrado mesmo quando explodimos. Este é o compromisso deles. Como artistas, pertencemos a uma tribo antiga e sagrada. Somos os portadores da verdade de que o Espírito atravessa todos nós. Quando lidamos uns com os outros, não estamos lidando meramente com personalidades humanas, mas também com milhares de ideias, visões, histórias, poemas, músicas, esculturas, fatos artísticos ainda não vistos, mas que lotam o templo da consciência, esperando a sua vez de nascer. Somos como parteiros dos sonhos uns dos outros. Não podemos vivenciar o parto no lugar do outro, mas podemos apoiar o trabalho que cada um precisa fazer para dar à luz sua arte e cultivá-la até o seu amadurecimento. É por todas essas razões que o círculo sagrado deve existir em qualquer lugar de criação. É esse anel protetor, esse território para a alma, que nos anima no mais alto grau. Ao desenhar e reconhecer o círculo sagrado, declaramos que os princípios estão acima das personalidades. Convidamos um espírito de serviço em nome do bem maior e uma fé na realização de nosso bem junto de nossos companheiros. A inveja, as fofocas e as críticas não têm lugar em nosso meio, nem a grosseria, a hostilidade, o sarcasmo ou a competição por uma posição de destaque. Essas atitudes podem ser toleradas no mundo lá fora, mas não condizem com o nosso meio. O sucesso ocorre em grupos. Desenhar um círculo sagrado cria uma esfera de segurança e um centro de atração de coisas boas para os participantes. Ao preencher esse círculo com fé, nós atraímos o melhor. Atraímos pessoas de que precisamos. Atraímos as dádivas de que mais necessitamos. O círculo sagrado é baseado em respeito e confiança. A imagem é a de um jardim. Cada planta tem seu nome e seu lugar. Não há uma flor que anule a necessidade de existência da outra. Cada uma tem a sua beleza única e insubstituível. Usemos mãos gentis nessa jardinagem. Não arranquemos as raízes das ideias de alguém antes que elas tenham tempo de florescer. Sejamos pacientes com o processo de crescimento, hibernação, os ciclos, a fruição e o replantio. Nunca devemos ter pressa em julgar, nem ser imprudentes em exigir um crescimento que não seja natural. Deixemos que exista sempre um lugar para a criança artista tentar, tropeçar, falhar e tentar de novo. Lembremos que no mundo natural, toda perda tem o seu significado. O mesmo acontece conosco. Se ele for utilizado da forma certa,
O fracasso criativo pode ser o composto que nutre o sucesso criativo da próxima estação. Lembre-se, estamos nessa jornada para o longo prazo, tendo que aguardar o amadurecimento e a colheita sem atalhos. A arte é um ato da alma, a nossa comunidade é espiritual. Eu sou uma artista profissional há mais de 25 anos e nos últimos 15 eu dei aulas sobre recuperação criativa. Nesse tempo, eu tive a ampla oportunidade de testemunhar o que significa falta de apoio criativo e o que significa para o artista encontrar suporte. Frequentemente, é a diferença entre sucesso e fracasso, entre esperança e desespero. Estamos falando aqui do poder que há em se romper um isolamento. Como em qualquer processo de recuperação, este é o primeiro passo potente. A recuperação criativa, como qualquer outra, pode ser facilitada pela companhia de pessoas que estão no mesmo barco. Para se recuperar de algo, grupos de 12 passos parecem funcionar especificamente bem. Para se recuperar para algo, grupos criativos demonstram os resultados notáveis. Quando me perguntam o que considero como o fator mais importante para a produtividade constante de um artista, sei que devo dizer algo como solidão ou independência financeira, ou alguém que ajude a cuidar dos filhos. Todas essas escolhas são ótimas e muito se falou a respeito. Mas o que acho melhor e mais importante que tudo isso é o que eu chamo de espelho confiante. Em termos simples, o espelho confiante é um amigo de sua arte, alguém que acredita em você e em sua criatividade. Como artistas, nós podemos formar conscientemente o que chamo de aglomerações criativas, um círculo sagrado de espelhos confiantes para elevar exponencialmente o crescimento uns dos outros, para espalhar um sim à criatividade de cada um. Na minha experiência, eu vi que podemos nos beneficiar demais do apoio de outros que compartilhem dos nossos sonhos de viver uma vida mais plena. Sugiro formar um grupo semanal que trabalhe junto nos exercícios do livro, compartilhando e comparando as respostas. Muitas vezes, a descoberta de uma pessoa pode desencadear a de outras. Lembre-se, vivemos numa cultura que é tóxica para a arte. Um número impressionante de mitos danosos sobre artistas é difundido na sociedade. Além de supostamente sermos falidos, irresponsáveis, viciados em drogas e malucos, artistas também são considerados egoístas, fora da realidade, megalomaníacos, tirânicos e depressivos. Acima de tudo, pessoas que querem ficar sozinhas. No mínimo, temos certeza de que ficaremos assim. Pergunte a iniciantes por que sentem medo de se aprofundar em sua criatividade. E eles lhe dirão: eu não tenho certeza se eu quero passar o resto da minha vida sozinho. Nos Estados Unidos, parecemos confundir artistas com cowboys. Vemos artistas como personagens solitários, fechados e determinados, sempre de partidas cavalgando em direção ao pôr do sol para fazer o que querem, sozinhos. Essa analogia é um engodo. A maioria dos artistas adora companhia. O nosso segredo é que artistas gostam de outros artistas. Artistas costumam ajudar uns aos outros. Sempre foi assim, embora a mitologia tente nos convencer do contrário. A verdade é que quando nos ajudamos, coisas muito poderosas acontecem. Vou dar um exemplo. O diretor de cinema Martin Scorsese desenvolveu, deu forma e aperfeiçoou o roteiro de A Lista de Schindler. E depois entregou o seu projeto ao amigo Steven Spielberg, sentindo que o material deveria ser filmado por ele. Esse ato de generosidade criativa, pouco divulgado, deu a Spielberg sua chance de ganhar um Oscar como um diretor sério, embora Scorsese soubesse que isso poderia lhe custar uma chance de vencer naquele ano. Por incrível que pareça, a imprensa deturpou a história, colocando um homem contra o outro, artista contra artista, como atletas de nações rivais em nossas mini-guerras, as Olimpíadas. Pura mentira, mais uma vez. O sucesso acontece em grupo. Como artistas, devemos encontrar quem acredita em nós e em quem acreditamos, e juntar forças para ter mais apoio, incentivo e proteção. Eu lembro-me de estar num quarto de hotel décadas atrás, com 2 diretores então poucos conhecidos, Brian De Palma e Steven Spielberg. Scorsese, meu noivo na época, estava na França,
E seus dois amigos vieram me trazer pizza como consolo. Spielberg falava daquele dia de um filme que adoraria fazer, sobre o fenômeno de objetos voadores não identificados. Ele estava desanimado com a falta de apoio para o seu projeto, embora o filme em si o deixasse muito empolgado. O que fazer? De Palma o incentivou a seguir o que o coração lhe dizia e fazer aquela obra de arte. O filme era Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E conta essa história não para me gabar de conhecer pessoas famosas, mas para provar que mesmo os artistas mais ilustres nem sempre foram ilustres e também sentem os medos e as dúvidas que fazem parte do território criativo. Esses medos e dúvidas sempre serão algo com que todos nós queremos conviver, com a ajuda dos amigos. Todo mundo começa do mesmo jeito, ricos em sonhos e mais nada. Se tivermos sorte, encontraremos amigos que acreditarão em nossos sonhos junto conosco. Quando isso acontece, aquele grupo criativo se torna um imã para atrair coisas boas. Ensino o caminho do artista há muito tempo. Descobri que, embora eu não acredite numa solução fácil, ganhos criativos rápidos e consistentes podem ser obtidos, especialmente se as pessoas estiverem dispostas a se juntar em grupos. Quando viajo para ensinar este programa, é com o objetivo de deixar grupos criativos no meu rastro em cada local, para que as pessoas possam trabalhar juntas, a fim de se alimentarem e se apoiarem a longo prazo. Como pessoas criativas, fomos feitos para encorajar uns aos outros. Esse era o meu objetivo ao escrever O Caminho do Artista, e é o meu objetivo ao ensiná-lo. O seu objetivo, eu espero, é encorajar os sonhos de seus amigos tanto quanto os seus. Ideias criativas são como filhos, e como toda criança, elas primeiro precisam nascer. E este parto é uma experiência tanto pessoal quanto coletiva. Sei que alguns de vocês têm um projeto que parece consumir tantas noites escuras da alma. Permita-me sugerir que tais noites também poderão ser, nas belas palavras em espanhol, noches estreladas. Noites estreladas. Como constelações vizinhas, nós podemos servir uns aos outros, tanto como guia quanto como companhia. Ao percorrer o seu caminho do artista, meu desejo mais profundo para você é a companhia de luzes amigas e a generosidade para iluminar a trilha uns dos outros, ao nos encontrarmos temporariamente na escuridão. Entenda bem isto: o sucesso ocorre em grupos e nasce na generosidade. Vamos formar constelações de espelhos confiantes e nos dirigir a nossos poderes. Regras do círculo sagrado. 1. A criatividade floresce num lugar de segurança e aceitação. 2. A criatividade cresce entre amigos e murcha entre inimigos. 3. Toda ideia criativa é uma criança que merece nossa proteção. 4. Todo sucesso criativo requer um fracasso criativo. 5. Satisfazer a nossa criatividade é uma obrigação sagrada. 6. Violar a criatividade de alguém é violar essa obrigação sagrada. 7. Comentários sobre a arte do outro devem acalentar a criança criativa e jamais envergonhá-la. 8. Comentários sobre a arte do outro devem ser baseados nos pontos fortes, nunca nos pontos fracos. 9. O sucesso ocorre em grupos e nasce na generosidade. 10. Coisas boas que acontecem para outra pessoa nunca irão bloquear o bem que pode acontecer para você. Abre aspas. Deus é glorificado no frutificar das nossas vidas. Fecha aspas. Goldsmith. Acima de tudo, Deus é a fonte. Nenhuma força humana pode impedir o nosso bem ou criá-lo. Somos todos intermediários para um ser superior que trabalha através de nós. Somos todos igualmente conectados a uma fonte espiritual. Nem sempre sabemos quem entre nós irá nos ensinar melhor. Fomos feitos para valorizar e servir uns aos outros. O caminho do artista é tribal. O espírito de serviço gera o nosso Dharma.
o caminho certo que sonhamos seguir nos nossos melhores e mais realizados momentos de fé. Coração do artista. Ó grande Criador, estamos reunidos aqui em seu nome para que sejamos de maior serviço ao Senhor e a nossos companheiros. Nós nos oferecemos como seus instrumentos. Nós nos abrimos à sua criatividade em nossa vida. Nós abrimos mão de nossas velhas ideias e damos boas-vindas às suas ideias novas e mais expansivas. Confiamos que nos guiará. Confiamos que é seguro segui-lo. Sabemos que o Senhor nos criou e que a criatividade é a sua natureza e a nossa também. Pedimos que desdobre a nossa vida de acordo com o seu plano e não com a nossa baixa autoestima. Ajude-nos a acreditar que não é tarde demais e que não somos pequenos ou falhos demais para sermos curados. Pelo Senhor e com a nossa colaboração mútua, tornando-nos inteiros. Ajude-nos a amar uns aos outros, a alimentar e desabrochar um dos outros, a encorajar o crescimento uns dos outros e a compreender os medos uns dos outros. Ajude-nos a saber que não estamos sós, que nós somos amados, que nós somos amáveis. Ajude-nos a criar um ato de adoração ao Senhor. Abre aspas. Enquanto não aceitamos o fato de que a vida em si é fundada em mistério, nós nunca aprenderemos nada. Henry Miller. Abre aspas. Aprendo onde, indo aonde eu devo ir. Fecha aspas. Theodor Rothke. Agradecimentos. O caminho do artista se transformou num movimento, mas existem pessoas com as quais isso não seria possível. Pessoal, eu não vou ler aqui os agradecimentos, senão vai acabar ficando muito grande. Adorei essa jornada, ela foi realmente muito transformadora. Ela traz uma nova forma da gente encarar a vida. Espero que você tenha cumprido ela até aqui e que tenha curtido o quanto eu curti. Até a próxima!